Fala galerinha, tudo bem? Olha, passando aqui hoje rapidinho, tá? Tô revivendo aqui, na verdade, lendo novamente alguns gatilhos mentais que eu acho muito importante para uma negociação, para bater um papo. Lembrando que gatilhos mentais não tem nada a ver com metodologia de enganação ou de papo, não é isso. Gatilhos mentais nada mais é do que você despertar no ser humano algumas emoções. Isso é que é importante. E eu vou bater um papo rápido aqui com vocês e depois eu gostaria muito que, se vocês tiverem gostado disso daqui, essa metodologia, isso aqui é uma forma que eu faço os meus estudos, eu resumo em mapa mental e eu queria depois que vocês comentassem se isso é de bom grado, se vocês têm interesse, tá joia? Inicialmente, gente, eu queria apontar que todo mundo gosta de uma boa história. Então, aprendam a contar a sua história. Muita gente deve ter ouvido falar já em storytelling, mas nada mais é do que você saber contar a sua história. Aprenda a forma de conduzir isso. Coadune todas essas informações dentro de um contexto. Pode ser um contexto temporal, pode ser um contexto de atividades, pode ser qualquer que seja a sua metodologia para colocar no contexto. Mas façam, contem isso. Todo mundo, eu até destaquei aqui, ó, todos amam ouvir histórias. Todas as pessoas gostam de contar e ouvir. E em relação a contar e ouvir, o que é muito importante, tá? Se você parar para negociar, para conversar, parem e ouça a história atentamente. Essa partezinha aqui de ouvir é um espetáculo. Quando você para e ouve o teu cliente, ou o teu interlocutor, ou a pessoa que está falando contigo, isso faz uma enorme diferença. Mas vamos deixar de oba-oba e vamos falar um pouquinho de como que surgiu isso. Tá? Na Grécia Antiga, Aristóteles falava que existia o ethos, o pathos e o logos. Hoje eu vou falar só sobre o ethos e algumas dessas construções são feitas através de algumas metodologias de gatilhos mentais. O que é o ethos para Aristóteles? Era a construção da credibilidade. Gente, autoridade é poder. Se não se tocaram ainda, saibam que quem tem autoridade tem poder. E que poder é esse? Percebam que muitas das pessoas que estão com alta autoridade, elas têm o poder de indicar produtos, de convencer pessoas e de definir caminhos de seus seguidores. Não se percebam, né, como seguidor sendo uma coisa ruim. Pelo contrário, todo mundo tem que seguir alguém ou alguma coisa. A gente está sempre com os faróis acesos para receber essas informações e ter algo a seguir. Quem não tem está com algum problema. E como que a gente aguça a autoridade, o poder? Como é que a gente constrói a credibilidade? Eu destaquei aqui 6 gatilhos mentais, mas eu vou tocar num assunto aqui de apenas 2, tá? E depois vou falar especificamente da especificidade e vou falar também da autoridade, tá joia? Gente, como é que a gente ganha ou aumenta a sua credibilidade sendo específico? Vamos lá, turma. Ser específico é você limitar o máximo possível a dor do seu cliente. Colocando de outra forma, é você, ao invés de atingir um alvo enorme, você atingir o detalhe no alvo. Como que isso funciona nos gatilhos mentais? É simples. Quando você for falar com o seu público, não fale, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vendedor de motocicleta, tá? Rapaz, se o vendedor de motocicleta for
atentar, for buscar, e eu não estou falando só o vendedor, pessoa física, mas o business como um todo, for focar o seguinte, não, eu vendo motocicleta, para quem? Não, para todo mundo. Isso é o erro, isso é não ser específico. Como é que é ser específico? É você transmitir o que uma motocicleta resolve para o teu cliente. Então, o que é que uma motocicleta, por exemplo, pode resolver para um cliente? Liberdade, economia de tempo, diversão, senso de não ter agarras, de ser livre, fazer parte de uma comunidade. Então, quando tu começa a ser específico e atinge a dor, tu começa a aumentar a tua autoridade. E o que é importante é que quando tu é específico, tu deixa a curiosidade e aumenta a confiança e a autoridade. Quando as pessoas sabem exatamente o que você está oferecendo, elas passam a ter mais confiança. Não, gente, imagina só a pessoa falar o seguinte, eu estou vendendo uma moto aqui, mas ela é muito boa. É boa por quê? Então a gente não tem confiança, sabe? É vazio. E eu não estou dizendo que ela não seja boa, mas quando tu começa a ser específico, olha, eu estou vendendo uma moto, que ela é muito boa, porque você que trabalha com entregas, ela tem uma autonomia melhor do que a do mercado em X%. Porque a moto tal tem consumo de 23 litros, 23 quilômetros por litro. E a nossa aqui faz em média 55 quilômetros por litro. Tá vendo? Você especificou esses números quebrados, 23,5 quilômetros por litro, 55,8. Isso demonstra para quem está ouvindo que a pessoa estudou, que a pessoa foi atrás, que fez esse levantamento. Isso é ser específico. As pessoas confiam em quem eliminam as dúvidas. Você não deixar qualquer dúvida para o teu consumidor, para o teu cliente, para o teu prospecto, isso aumenta a tua autoridade. E esse é o ponto da especificidade, ok? Agora vamos lá, falando especificamente da autoridade, né? Eu estou gostando da palavra específico, mas pontuando a autoridade. Como é que a gente tem autoridade? A gente pode aumentar a autoridade, ou a gente pode demonstrar a autoridade falando dos títulos, pode falar sobre as experiências de mercado, pode falar sobre os resultados, e eu já estou colocando aqui, prova. E eu vou falar aqui o que é mais comum, tá? O mais comum é construir um conteúdo de valor para o seu cliente. Antes de eu falar isso daqui, vamos lá. O que é o título, por exemplo? O título é dizendo, rapaz, sou PhD em Direito do Trabalho, ou eu sou especialista em demandas de alta complexidade do setor comercial. Isso é ser específico. O que é falar sobre as suas experiências? Quando você não tem título, você fala, mas não tem um título. Tudo bem, mas você tem experiência de mercado. Tem experiência de mercado? Tem, então fala. Olha, eu sou o único advogado no Ceará que recebeu o prêmio de destaque da advocacia em 2021. Isso é ser específico. Isso é trazer autoridade para ti. Agora, não esqueça, tudo isso tem que ser verdade, tá? Porque se você for desmentido, você jogou fora qualquer que seja o gatilho. Falar de resultados, falar de resultados é demonstrar os teus ganhos. Não é ganho financeiro, é as tuas conquistas, tá? Então, por exemplo, se você é um palestrante e você traz ou possibilita que os teus alunos ou os teus mentorados alcancem um resultado X, demonstra isso. Por isso que eu botei prova, que também vai ser um ponto de gatilho aqui no ponto 6, só que a gente só vai falar até aqui. O mais comum é você construir conteúdo de valor para o teu cliente. E aqui chega a ser chato, né? Porque todo mundo fala, constrói conteúdo de valor para o teu cliente. Mas vem cá, qual é esse conteúdo de valor? Aí, gente, é que entra o estudo de mercado. Você tem que entender muito bem
o teu cliente para tu saber qual é a dor que tu resolve. Porque, bebê, se tu não resolver dor nenhuma, tu não vai construir conteúdo de valor. Porque ninguém vai se interessar. E se você ficar falando de tudo, para todos os lados, atirando, também tu não vai ter uma retenção de público. Então, compreenda 100% do que você pode resolver o cliente. E testem, porque se o que tu acha que tu resolve para o teu cliente não for significante para ele, também não vira conteúdo de valor, tá? E o último ponto que eu botei aqui para aumentar a autoridade é escrever um livro. Parece ser uma coisa de outro mundo, né? Mas escrever um livro ainda hoje traz o senso de autoridade, porque pouquíssimas pessoas o fazem, e isso é verdade. E o que eu quero dizer é que isso não é coisa de outro mundo, porque antigamente, para você escrever um livro, você tinha que ter uma editora, você tinha que fazer não sei o que, enfim, era uma complicação. Hoje não, hoje tem programas na internet, você pode pegar um PDF com teu conhecimento, colocar num PDF, publicar e vender na Amazon, enfim, em vários outros canais de distribuição. Então, escrever um livro te dá autoridade e ele ainda é visto como algo muito agregador. Então, gente, é o seguinte, não vou falar de prova social, não vou falar de escassez, nem vou falar de urgência e nem de prova. Vou deixar todos os outros assuntos, falar do que é patos e falar do que é logos, se vocês curtirem, se vocês gostarem desse conteúdo aqui. Se gostarem, vai lá na minha rede social, segue o escritório e pede, quero saber mais sobre gatilhos mentais. E aí a gente apresenta essa aula completa para você, tá bom? Meu muito obrigado e até mais.